Bom, vamos falar então a respeito de um dos melhores arcanos do tarô, que é a nossa querida Imperatriz, aquela que frutifica, aquela que nutre, aquela que gera a vida. Bom, quando a gente fala de Imperatriz, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: a Imperatriz ela é a grande mãe do tarô, né? Depois que a gente sai da papisa, que é aquela infértil, é aquela que meio que assim, né, seca por dentro, né? Ela não tem essa capacidade criativa, afinal de contas ela é extremamente introspectiva. E a gente vem para a Imperatriz, que é aquela que frutifica, aquele solo fértil que traz para nós o melhor que pode dar, né? E a Imperatriz é um arcano muito bom, muito próspero nas várias áreas da vida, né? Toda vez que a gente vai falar sobre algum arcano que a gente está tirando ali na mandala, né? Para quem não sabe, a mandala é uma jogada que a gente simula vamos dizer assim, de uma forma muito simplificada, tá? Mas simula um mapa astral para determinado momento da vida da pessoa, então não é igual o mapa astral que você tem aquilo ali do momento em que você nasceu e ele vai meio que falando tipo assim, o ciclo da sua vida. Não, a mandala ela vai falar sobre um determinado período, né, que é de um ano, e aí a gente tem ali um modelo baseado nas casas astrológicas. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque geralmente você pega determinados arcanos e fala, tipo, olha, esse arcano aqui ele é muito bom em tal casa porque representa esse tema, mas essa casa aqui ele não é muito bom, né? E a Imperatriz, ela é um caso à parte, por quê? Não importa em que casa você coloque essa criatura não, esse arcano, ele é bom, sabe? Então, assim, sempre que você tem a Imperatriz naquela área da sua vida, naquela questão do seu jogo ali, ela é muito positiva, tá? Por quê? Porque a Imperatriz, ela tem aquela coisa de frutificar. Ela tem aquela coisa de colocar as mãos no negócio e aquilo dá certo, sabe por quê? Porque ela faz tudo o que ela se propõe a fazer com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, né? Ela tem essa coisa de realmente trazer à tona o melhor de si e o melhor dos outros. Então, é um arcano que é muito conciliador, é um arcano que sabe conversar, sabe dialogar, ela sabe defender as próprias ideias, mas ao mesmo tempo ela sabe também te ouvir, né? E ela vai ter consideração por você, ela vai realmente se importar com você. Não é igual a justiça que está mais olhando, tipo assim, será que isso aqui vai pegar bem, né? Será que isso aqui é o que é socialmente bem visto? O que as pessoas vão falar de mim? A Imperatriz ela não tem esse apego à própria imagem, né? Não no sentido da opinião pública, né? É óbvio que é um arcano que gosta muito de se cuidar, né? Toda vez que você olha as diferentes representações da Imperatriz, é sempre uma mulher muito imponente. Ela tem uma forma muito agradável de se vestir, né? Muito bonita, tá sempre maquiada, está sempre bem arrumada, com o cabelo bem penteado, sabe? E assim, a maquiagem no ponto certo, sabe? Não é nem aquela coisa assim, tipo, que falta, né, um retoque, mas também não é aquela situação ali que parece o cover, né, do Patati Patatá. São aquelas meninas assim que se colocam tanta maquiagem, né, que fica uma coisa até meio engraçada mesmo, né? De você ver. Não, é alguma coisa assim que traz a sensualidade à tona, mas não fica algo vulgar, né? É uma coisa assim, tipo, que é atraente, você vê assim, é bonito, e ao mesmo tempo que é bonito, tem aquela coisa voluptuosa, tem aquela coisa assim, que não é sexualizada, mas ela é sensual. Então ela desperta interesse através das curvas, ela desperta interesse através da postura dela, e é uma postura assim, muito de quem chega chegando, sabe? Mas não é pornográfica, sabe? Não é aquela, né, igual aqueles animes japoneses em que a mulher, às vezes, ela é muito sexualizada, né? Especialmente quando se trata de um personagem mais que assim, que tem essa intenção mesmo, né, de ser uma coisa sexualizada. Ele geralmente tem seios muito volumosos, né, aquele decote assim, bem cavado, e aí ela sempre chega assim e se agacha perto dos menininhos, né, os colegiais ali, e sabe, causa até um certo constrangimento. A Imperatriz, ela pode causar, sim, um certo constrangimento, mas não pela postura dela em si, mas porque as pessoas às vezes não estão tão acostumadas a verem alguém que tem
uma segurança tão grande a respeito do próprio corpo, a respeito da forma de se colocar, né? Porque, afinal de contas, é uma figura feminina que não tem vergonha de chegar chegando, né? E é claro, eu estou descrevendo aqui o arquétipo da imperatriz, mas a gente não precisa pensar necessariamente numa mulher, né? Quando você vê uma imperatriz, você pode ter um homem imperatriz, que é aquele homem, e não quer dizer que é um homem afeminado, tá? Mas é aquele homem que tem presença, que tem consideração pelas pessoas, que sabe dialogar, que sabe conversar, né? Tem esse caráter mais diplomático, essa coisa de construir pontes, né? Enquanto a justiça ela segmenta, ela vai ali, tipo assim, né? Parece que corta, tipo assim, ó, vamos separar aqui, né? Você aí e eu aqui. A imperatriz não, ela traz para perto, sabe? Ela quer te ouvir, ela quer te considerar, ela quer saber a sua história, sabe? E ela realmente demonstra preocupação, mas não no sentido protocolar, não no sentido de que, tipo, eu tô fazendo aqui só o meu trabalho. Não, tipo, ela realmente se doa para aquilo, sabe? E se doa de uma forma incrível. Por quê? Porque ela tem no coração dela, né, esse apreço pelo projeto dela. Afinal de contas, o projeto dela é o filho dela, né? E eu não tô falando filho no sentido literal, apesar de que sim, a imperatriz, né, é um arcano que fala também sobre gravidez, né? É claro que você tem que considerar aqui vários fatores, tá? Então, tipo assim, qual que é o jogo, qual foi a pergunta, qual é a posição dessa carta no jogo, né? E aí são outras questões mais técnicas que não cabem aqui, tá? Mas a imperatriz sim fala sobre gravidez. Se você observar, né, a maioria das cartas, eu não posso falar todas porque eu não conheço todas as representações, né? Afinal de contas, quantos tarôs diferentes aí a gente vê, né? Quantas alegorias diferentes a gente tem. Mas a imperatriz, em geral, ela é representada por uma mulher que tem uma barriguinha, né? E essa barriguinha não é a barriguinha de chope, na verdade, é uma barriguinha que de grávida. Ela está ali gestando alguma coisa. Pode ser um filho, né? Mas pode ser também alguma outra coisa. Um projeto, pode ser uma oportunidade de trabalho, pode ser um hobby, pode ser um relacionamento, né? A questão é que a imperatriz, sempre que ela aparece no jogo, a gente tem uma situação que está sendo gestada. Ela está sendo muito bem planejada, ela está sendo muito bem orientada, muito bem cuidada, né? Porque a imperatriz ela não é aquele arcano que faz as coisas assim mais ou menos, né? Tipo assim, vamos ali fazer de qualquer jeito. Na verdade, ela tem um apreço muito grande por esse projeto dela. É uma coisa que ela sonhou com aquilo por muito tempo. É uma coisa que ela realmente trabalhou duro para conseguir chegar naquele patamar, chegar naquele lugar. E ela tem um cuidado, até mesmo uma espécie de ciúmes, né, tão grande a respeito daquele projeto, que ela não quer ninguém metendo a mão naquilo ali. Ela não quer ninguém chegando e dando pitaco nas coisas dela, sabe? Então, se você chegar, sei lá, e falar, olha só, né, tipo, não sei, a educação das suas crianças não tá muito legal, ela vai virar uma leoa, né? Ou então, tipo assim, olha, sabe esse projeto que você está se dedicando aqui, né, que você está fazendo há não sei quanto tempo? Então, né, eu acho que ele não tá muito completo, eu acho que ele não tá muito legal. Ela vai virar uma fera. Aí você conhece um lado mais agressivo da imperatriz, né? Porque ela está defendendo o território dela. Não é um territorialismo no sentido do imperador, que quer realmente conquistar ali, dominar, né? E ter o controle de tudo. Não. Como eu falei, a imperatriz ela é muito mais conciliadora, ela tem essa capacidade de ver o outro, ouvir o outro. Mas ela se dedica tanto a esse projeto, ela tem tanto cuidado com os mínimos detalhes, com cada pequeno aspecto daquilo, que ela não vai permitir que alguém simplesmente chegue e fale, olha só, eu tô vendo falhas aqui no que você fez, né? Eu acho que você poderia fazer isso aqui melhor, né? Porque isso seria muito invasivo. É igual alguém chegar e querer pitacar a educação das suas crianças, né? Falar tipo assim, olha só, minha querida, eu acho que você cria os seus filhos errados por conta disso, disso, disso. E aí você vai olhar e vai falar tipo assim, tá, mas quem te perguntou, sabe? Quem é você na fila do pão para chegar aqui e querer dizer como é que eu tenho que cuidar, como eu tenho que criar os meus filhos, percebe? Então, assim, é muito mais um zelo de mãe, né? É muito mais uma necessidade de cuidar, tá? E a imperatriz, ela presa tanto por essa criação dela, né, por esse projeto, afinal de contas é uma coisa que ela está nutrindo dentro de si, né? Mesmo que seja um projeto que não seja uma gravidez de fato, é uma coisa que ela está ali muito tempo pensando, ela está ali muito tempo tentando
perceber todas as nuances e prever, antever todos os desafios, todas as situações que ela possa vir a enfrentar. Então, tipo assim, é um projeto que para ela é importantíssimo, não é verdade? E aí é óbvio que ela vai colocar muita energia nisso, ela vai colocar o sangue dela, né, na questão de tipo assim, olha só, eu preciso fazer com que isso dê certo. Tanto é que, né, o projeto para a Imperatriz é uma coisa tão importante, que ela pode abrir mão de outros aspectos da vida dela por conta desse projeto. Então vamos supor, tipo assim, ó, você se relaciona com uma pessoa que está de Imperatriz, né? O arcano que representa essa pessoa em determinado momento ali, nesse momento que a gente está considerando na leitura, é a Imperatriz. E aí, chega um determinado momento em que você não suporta mais ver essa pessoa trabalhar naquilo ali, porque afinal de contas ela dá, como eu disse, né, o sangue por aquele projeto. E aí você chega e fala tipo assim, olha só, não tem mais jeito, sabe? Você está se dedicando a isso e eu sinto que eu estou ficando para trás, eu sinto que eu estou sendo desprivilegiado em relação à sua vida profissional, seja lá qual é o projeto que você está tendo, ou então o cuidado com a sua criança, né? E você chega e dá um ultimato, fala para ela assim, olha só, ou o projeto, ou eu. E ela vai falar tipo assim, baby, adeus, sabe? Eu não vou abrir mão de uma coisa que é tão importante para mim, de uma coisa que me faz sentir relevante, que faz sentir com que eu tenha respeito das outras pessoas, simplesmente porque você quer mais atenção, mais carinho. E assim, entenda, não é desejo da Imperatriz desistir de você. Só que se ela tiver que optar, né? Se você coloca ela contra a parede numa situação entre tipo assim, olha só, ou você me escolhe, ou você escolhe o seu projeto, cara, esse projeto é parte dela, sabe? É uma coisa assim que ela tá nutrindo, que ela tá criando ali dentro dela. Né, de uma maneira literal ou de uma maneira figurada, não importa. Mas assim, você percebe que você pedir para ela abrir mão desse projeto é como se você pedisse para abrir mão de uma perna, abrir mão de um braço, sabe? É algo que veio dela, que é ela, né? É o filho dela, é a criação dela, aquilo que nasceu dela. Então, obviamente, ela vai falar, tipo, olha, eu sinto muito pela sua postura, eu sinto muito pelo que você está sentindo, mas não tem como, sabe? Eu não posso abrir mão disso. E aí, ainda assim, a Imperatriz consegue colocar isso de uma forma muito perceptiva, né? Ela não vai te escrachar, ela não vai chegar e vai falar tipo assim, olha só, não, então foda-se você e eu vou ficar com o meu projeto. Não, ela vai te explicar direitinho, mas ela vai saber colocar a importância daquilo na vida dela, né? E aí, quer dizer que você tem uma importância secundária? Não necessariamente, mas naquele momento o foco principal precisa ser o projeto, sabe? Porque é uma coisa que precisa eventualmente do trabalho para que ele possa nascer, né? Da mesma forma que uma criança que está sendo gerada, quando a mulher tá gestando uma criança, né, ela às vezes precisa abrir mão de algumas coisas, inclusive da vida sexual ali, mais pro final da gestação, especialmente depois também que ela passa pelo parto, pela questão do próprio resguardo, né? Então, tipo assim, quer dizer, para que aquele projeto se consolide, né, para que aquela criança venha ao mundo de uma forma saudável, um pouco da vida marital, né, da vida sexual ali do casal, precisa ser prejudicado, né? E aí cabe também o quê? A compreensão do parceiro, a compreensão do marido. Por quê? Porque existe um objetivo maior nisso, né? E ela consegue ter essa compreensão, ela consegue ter esse pensamento estratégico no sentido de tipo assim, olha só, eu estou abrindo mão de uma coisa agora aqui, mas é para ter algo maior ainda lá na frente, né? E se você, meu parceiro, minha parceira, tiver essa consciência, conseguir esperar isso, né? E a Imperatriz ela sempre consegue colocar isso para você de uma forma muito delicada, né? Para que você entenda inclusive a razão das concessões que você precisa fazer. Se você tiver essa capacidade de esperar, né, o momento certo e ela vai te confortar a respeito disso, você vai colher os frutos junto com ela, sabe? E é o que ela mais quer, porque ela não quer te abandonar, sabe? Ela quer levar as duas coisas junto, só que às vezes você precisa ficar um pouquinho ali, né, menos sob os holofotes para que a situação consiga ocorrer.
É obviamente, né, como a Imperatriz é um arcano que fala muito sobre criar, sobre projetos, consolidar, né? A Imperatriz ela não é um arcano que vai ficar tipo assim, pensando e fazendo altos planejamentos e o negócio nunca sai do papel. Não, ela planeja e ela executa, né? A gente tem que lembrar que é um arcano muito ligado à terra. Então, assim, é aquela que vai frutificar, né? Você vê os campos que estão em volta ali na figura da Imperatriz, né? Quanto verde a gente tem. Ou seja, essa capacidade que ela tem de frutificar, de trazer à tona alguma coisa. Não é simplesmente ficar ali idealizando, né, e nunca fazendo, como o Dois de Paus, por exemplo. Ele tem essa capacidade mesmo de, tipo assim, vamos colocar em prática, né? Vamos fazer. E aí, né, obviamente, você estando junto com a Imperatriz, o que ela vai querer fazer com você? Ela vai querer te puxar pra cima, né? Tipo assim, olha só, vamos lá, vamos florescer, vamos pro mundo, né? Enquanto o Imperador, ele prefere fazer com que você pense que você é menos, por quê? Porque ele quer manter o controle, né? Quer te manter no cabresto curto ali. A Imperatriz não, ela fala tipo assim, olha só, vem cá, né? Vamos subir. Se você tá acima dela, ela dá um jeito de subir pro teu nível. Se você tá abaixo dela, ela dá um jeito de te puxar. Então, assim, é sempre uma relação ganho-ganho, né? Todo mundo ganha nessa relação. E à medida que ela vai crescendo, você vai indo junto também. Basta que você se permita. Mas aí que tá, né? A Imperatriz ela sempre vai querer investir. Investir na pessoa amada, investir na família, investir na carreira, investir no projeto e tal. Mas da mesma forma, né, que ela quer investir e colher bons frutos nas coisas que ela quer colher bons frutos nas coisas que ela faz com você também, não é verdade? Só que assim, a Imperatriz ela tem aquela coisa, olha só, vou investir em você, né? Mas se você não estiver me dando um retorno, se eu sentir, tipo assim, olha só, que você não está valorizando, que você quer me puxar para baixo, que você não tem confiança para estar do lado de um mulherão como eu, né? E novamente lembrando, tô falando aqui do arquétipo, tá? Mas pode ser um homem também. O que ela vai fazer? Tipo, eu não tenho lugar aqui. Se eu não tenho condições de crescer ao seu lado, eu estou tentando te puxar e você não vem, né? E por outro lado, você tá me puxando para baixo, você tá me carregando para trás, eu abro mão de você, né? Por quê? Porque a Imperatriz ela tem um projeto muito claro, né? E é um projeto que muitas vezes é altruísta. Ela não está pensando somente nela, ela vê também o lado de quem está perto. Mas se você é uma pessoa que não tem essa mesma pegada que ela, né? Se ela investe em você e ela não vê esse retorno, o que a Imperatriz fala? Tipo, olha só, vou picar minha mula, né? Então suponha, sei lá, que a Imperatriz viu que você tem uma certa habilidade com música, né? E aí ela falou, tipo assim, vou te patrocinar. Quero, né, sei lá, comprar um instrumento novo para você. Eu tô vendo que você tá fazendo aí uns vídeos para se divulgar, então eu vou colocar um pouco do meu dinheiro ali. Beleza, né? Só que ela quer o quê? Ela quer resultado, não é verdade? E aí se você relaxar, se você tipo assim, né, então, não tô tão afim aí, eu acho que tá me faltando um pouco de inspiração, né? Quer dizer, ela começa a sentir cheiro de preguiça, cheiro de falta de comprometimento, o que ela vai fazer? Ela vai vazar. Tipo assim, eu vou ficar aqui, né, investindo o meu dinheiro, o meu tempo, a minha beleza, né, em uma pessoa que não quer nada com nada? Eu não, né? Tipo, então ela faz o que? Ela rapa fora, ela vaza dali, fala de pessoal, meu filho, eu te dei a oportunidade, né? Confiei em você, você não fez por onde, eu não tenho mais o que fazer. Então, assim, é importante que você saiba valorizar muito bem esse patrocínio que a Imperatriz dá, né? Imperatriz, pessoas de Imperatriz são ótimos padrinhos, ótimas madrinhas, ótimos patrocinadores, né? Mas eles sempre têm essa questão da cobrança também do resultado. Por quê? Porque eles não querem plantar a semente deles em solo infértil, né? Falando em fertilidade, né, outra coisa também que é importante, como a Imperatriz é um arcano que está sempre grávido, né? O que você faz para ficar grávido? Né? Você tem que fazer as coisinhas lá, né? Com a outra pessoa. Então, é um arcano que gosta muito de sexo, né? A Imperatriz, na posição sexual, numa jogada, ou uma jogada falando sobre sexo, qualquer coisa assim, ela é extremamente... Como é que eu vou colocar isso? Tipo, ela gosta da coisa, né? Ela gosta de transar, ela gosta de dar, ela gosta de fazer, né? Então, assim, tem um apetite sexual muito grande. Ela tem essa vontade mesmo, sabe? Sempre procura o parceiro. E como é um arcano que está
investindo num projeto a longo prazo, né, não é um arcano que trai. Então não é igual o diabo, né? Tipo assim, que gosta muito também da coisa, mas assim, tem a fila ali, né? Tipo, todos os contatinhos, todas as coisas. Não, tipo, a Imperatriz, ela é fiel, tá? Claro que a gente tá falando aqui, novamente, de uma Imperatriz pura. Então, se tiver uma Imperatriz com algum outro arcano menor ali, no método europeu, né? Que combina o arcano maior com o arcano menor, e esse arcano menor, de certa forma, desqualifique essa Imperatriz, aí é outra conversa, tá? Mas a Imperatriz pura mesmo, ela é bem fiel, tá? Só que assim, ela precisa da coisa acontecendo, né? Então, se você for uma Imperatriz e aí a outra pessoa lá, tipo assim, for uma papisa, né? Que não gosta muito da coisa, ou sei lá, tipo, um eremita, que também não tem muita necessidade, assim, de contato, né? Ela não vai gostar. E o que ela vai fazer? Tipo, olha só, você não tá comparecendo, você não tá contribuindo, eu vou embora, sabe? Então, assim, é um arcano que pode não trair, mas esse arcano ele não permanece numa relação que não tem sexo, né? Por quê? Porque ele tem essa necessidade, ele tem que estar ali sempre sendo invadido, né? Tá, até mesmo no sentido literal, de novas ideias, de novos inputs, né? Porque a fertilidade ela precisa disso também. Quando você está falando de fertilidade, eu não estou falando só no sentido literal, tá? Mas pense aí, né? O que é uma fertilidade no sentido conotativo? São ideias novas, criatividade, né? Essa capacidade de trazer coisas diferentes. E como é que você alimenta a sua criatividade? Inserindo dentro de você, né, coisas novas, ideias novas, referências novas, conversas diferentes, entendeu? Então, assim, a Imperatriz ela precisa de um parceiro que estimule ela nesse sentido, né? Então, se é uma Imperatriz no mental, a Imperatriz precisa do quê? De conversas que são muito edificantes, conversas que tragam diferentes referências, que tenha essa coisa assim para que ela se sinta alimentada, né? Se é uma Imperatriz no sentimental, é o quê? É alguém que precisa muito da presença do outro ali, né? Sempre nutrindo. E o mais interessante é que a Imperatriz ela não é um arcano que demanda sem fazer a parte dela. Então, tipo assim, ela quer a tua presença emocional ali, mas ela vai fazer a parte dela também. Ela vai mostrar pra você que ela tá presente. Ela vai mostrar pra você, olha só, tipo, como eu me dedico a essa relação, né? Como eu gosto da gente. Então vai ali, traz um presentinho, né? Pra mostrar, olha só, como é que lembrei de você, né? Porque a Imperatriz também, como eu falei, é um arcano concreto. Então, tem essa demonstração da mesma forma que se dá no elemento de ouros, que é o quê? Por formas concretas. Podem ser por gestos, podem ser demonstrações que vêm através de um presentinho, né? Alguma coisa que fique sempre ali, olha só, regando aquele sentimento. E a Imperatriz na atitude, né, ou no sexual, ela vai ter sempre esse quê de que, olha só, precisamos aqui, né, renovar os nossos laços afetivos de uma forma mais concreta. E qual forma mais concreta para um casal do que a relação sexual, né? Então, é um arcano que precisa muito disso, né? Até porque isso alimenta a criatividade, alimenta o fogo da relação, alimenta tudo que tem a ver ali com a união do casal. E como a Imperatriz é um arcano que é muito bem resolvido, né? Você vê, tipo, a gente tá falando aqui de autoconfiança, né? Ela tem muita postura, ela sabe conciliar, ela sabe conversar, afinal de contas, ela tem todas essas habilidades, né? Por ser muito bem resolvida, por ser muito bem segura de si própria, pessoas que estão com o arcano Imperatriz naquele momento geralmente não são pessoas que vêm para as consultas de tarô. Por quê? Porque já são pessoas que estão com as questões organizadas dentro de si. Então, geralmente o que? O pessoal que vem é o pessoal que está com arcanos um pouco mais conflituosos, né? Ou arcanos que tem ali coisas que precisa organizar na cabeça, precisa resolver. Quer dizer que a Imperatriz ela não pode aparecer? Claro que pode, mas geralmente o que acontece? Quando a Imperatriz ela tá numa consulta, ou seja lá, alguma outra coisa que seja, né? Eu tô falando mais de consulta porque é quando a gente vê de fato, né? Se você for um psicólogo, ele não vai tirar uma carta para ver qual que é o seu momento, né? Isso seria até contra as diretrizes da profissão. Mas a Imperatriz ela sempre vai buscar ajuda no sentido de tipo assim, olha só, o que eu preciso fazer
para melhorar esse projeto meu? O que eu preciso fazer para colocar isso aqui de uma forma que a coisa saia do papel, de fato, né? Porque ela quer implementar. Então, a Imperatriz, quando a gente está falando aqui de consulente, né? É aquela pessoa que vai ouvir com muita atenção o que você fala para ela, né? E que vai realmente anotar aquilo que você está falando. Então, tipo assim, ó, se ela chega para você com um problema, com uma questão que ela quer melhorar. E aí você fala, tipo, olha, eu tenho a solução pro seu problema. Ela na postura de alguém que já está de antemão buscando a sua orientação, quer dizer o quê? Ela confia em você como um profissional, né? Porque afinal de contas, se ela chegou até você, ela tá ali, e eu tô falando não só como cartomante, tá? Mas qualquer profissional que você seja, sei lá, tipo assim, vamos supor que você seja uma manicure, né, que é especializada em unha encravada, né? Se ela chegou até você com essa questão da unha encravada, é porque ela já tem referências excelentes a seu respeito. E ela sabe que você vai poder resolver o problema dela. Então, ela vai estar muito atenta ao que você diz para ela, né? Não só no sentido de como resolver aquela unha encravada, mas também no sentido de prevenir para que aquilo não aconteça de novo, entendeu? Então, sei lá, tipo, a Imperatriz, ela tá precisando... Eu pensei em engravidar, mas engravidar geralmente não é um problema de Imperatriz, né? Porque a bichinha engravida ali, só encostou, o negócio já engravidou. Mas, sei lá, tipo, vamos supor que ela esteja querendo emagrecer, né? Então vai procurar lá, tipo, uma nutricionista, vai procurar uma nutróloga, vai procurar um endocrinologista, alguém que consiga auxiliar nesse sentido. E aí ela vai lá e ela vai com um caderninho. E aí a pessoa vai falar para ela, só você tem que fazer isso, isso e isso. Ela vai lá e anota, sabe? Vê direitinho, pergunta, é interessada, sabe? Então, assim, por ser um arcano que tem muita proatividade, que tem muito esse senso de que, tipo assim, olha só, de responsabilidade, né? Porque eu preciso fazer. Eu sei qual que é o meu papel. Não é aquele arcano que vai ficar, tipo assim, eu vou esperar cair do céu, entendeu? Porque o universo vai se alinhar e as forças vão conspirar e eu tenho certeza que se eu acreditar, tudo vai acontecer, né? Não é assim que a Imperatriz funciona. Ela quer colocar a mão na massa, ela vai atrás e ela tenta e ela faz, e se não consegue de um jeito, ela tenta outro jeito, e se não dá, ela tenta mais de um outro jeito, entendeu? Então, assim, é aquela pessoa que consegue, frutifica, né? Tem o toque de Midas, que é aquela pessoa que tipo, às vezes você pega ali um montinho, né? Sei lá, tu dá R$10 pra Imperatriz e no mercado ela volta com a sacola cheia, né? E além do mais, ela vai e compra um batom, compra uma maquiagem, compra um chocolate, não sei o que, e ainda volta com troco, sabe? Então, é uma pessoa que consegue frutificar aquilo que ela toca, né? Ela tem essa capacidade mesmo de trazer, não só das situações, mas das pessoas também o melhor delas, né? Então, assim, é aquela pessoa com quem você vai conversar e ela te levanta, sabe? Ela te traz aquela autoestima, ela faz você ver a beleza que você tem em você. Ela faz você se sentir querida, você se sentir apreciada, você se sentir como alguém que importa, porque ela se importa com você. E aí, às vezes, só de ela lançar esse olhar amoroso, só de ela olhar para você, assim, de uma forma mais perceptiva, sabe? Realmente se interessando por aquilo que você está sentindo, por aquilo pelo que você está passando, ela já faz uma grande diferença. E é assim que ela conquista. Uma frase do Ícaro de Carvalho, né, em que ele fala, tipo assim, ó, a gente vende não com a boca, mas com os ouvidos, porque você precisa saber a necessidade do seu cliente para que você consiga atendê-lo da melhor forma. E a Imperatriz, ela tem essa habilidade natural, ela chega e ela te ouve, sabe? Ela faz com que você se sinta uma pessoa importante, né? Mesmo ela não te conhecendo profundamente, mas ela cria essa conexão e aí a partir disso ela consegue tirar de você não só o que ela quer, mas o melhor, sabe? Mas não é uma postura egoísta no sentido tipo assim, eu vou te manipular. Não, é porque ela realmente se interessa pelo seu problema, pela sua questão, e ela se propõe a te ajudar da melhor forma possível. Por quê? Porque é isso que ela faz. Ela pega os projetos e ela quer tirar os melhores frutos daquilo ali. Por quê? Porque é da natureza dela gerar vida. É da natureza dela chegar e fazer com que as coisas floresçam, né? Então tudo perto da Imperatriz é muito mais agradável, é muito mais perfumado, é muito mais interessante, é muito mais alegre. Por quê? Porque ela tem essa capacidade, né, incrível, que é o que? Frutificar as coisas. Por isso que é tão maravilhoso quando você tem esse arcano no seu jogo.
Tá certo? Então é isso que eu tinha para falar sobre a Imperatriz, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de frutificar este canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos, certo? Se inscreva e se você gostou dessa explicação, né, e você tem interesse em fazer um atendimento com o tarô também, tá? Se você quer ser uma imperatriz, né, se você quer frutificar as áreas da sua vida que estão precisando aí de um reforço maior, às vezes de uma semente ou de um adubo no solo, né? Não se esqueça de de dar uma olhada aqui no link da descrição, que tem todos os detalhes a respeito dos meus atendimentos, tá bom? Então é isso aí que eu tinha para dizer por hoje e a gente se vê numa próxima.